Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ler Zacarias, capítulo 7 ao 10. Capítulo 7, partiu leitura. Aconteceu no ano 4º do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias do dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer e Rem-Gem-Meleque e os seus homens para suplicar o favor do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês com jejum, como o tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comeis e quando bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não eram estas palavras que o Senhor proferiu por intermédio dos profetas antigos, quando Jerusalém estava habitada e próspera, juntamente com as suas cidades ao redor dela, e quando o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e compaixão, cada um para com o seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nenhum de vós intente no seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram duro como diamante o seu coração, para não ouvir a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas antigos. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Assim como eu clamei e eles não ouviram, assim também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas os espalhei com um turbulhão por entre todas as nações que eles não conheceram. Assim, pois, a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porquanto fizeram da terra desejada uma desolação. Capítulo 8. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: zelo por Sião com grande zelo, e com grande indignação por ela estou zelando. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do resto deste povo naqueles dias, acaso será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as vossas mãos, ó vós, que nestes dias ouviste estas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, a fim de que o templo fosse edificado, pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem lhes davam ganho os animais,
Nem havia paz para o que saía, nem para o que entrava, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não me haverei para com o resto deste povo, como nos dias passados, diz o Senhor dos Exércitos. Porquanto haverá a sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde todas estas coisas. E há de suceder, ó casa de Judá, e ó casa de Israel, que assim como ereis uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, mas sejam fortes as vossas mãos. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, como intentei fazer-vos o mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me compadeci, assim me tornei a intentar nesses dias fazer o bem a Jerusalém e a casa de Judá. Não temais. E eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com seu próximo, executai o juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós entende no seu coração o mal contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu aborreço, diz o Senhor. De novo me veio a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, bem como o do 5º, o do 7º e do 10º mês se tornarão para a casa de Judá em regozijo, alegria e festas alegres. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que 10 homens de nações de todas as línguas pegarão na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Capítulo de número 9. A palavra do Senhor está contra a terra de Adraque, e repousará sobre Damasco, pois ao Senhor pertence a cidade de Arã e todas as tribos de Israel, e também Amate, que confina com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. Ora, Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como pó e ouro como lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá o seu poder no mar, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor igualmente em Ecrom, porque a sua esperança será iludida, e de Gaza perecerá o rei, e Asquelon não será habitada. Povo mestiço habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus, e da sua boca tirarei o sangue, e dentre seus dentes as abominações, e ele também ficará como um resto para o nosso Deus, e será como chefe em Judá, e Ecrom como um jebuseu. Ao redor da minha casa acamparei contra o exército, para que ninguém passe, nem volte, e não passará mais por eles o opressor, pois agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, ele é justo, e traz a salvação, ele é humilde, e vem montado sobre um jumentinho, filho de jumento. De Efraim exterminarei os carros, de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu pacto,
libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai, à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje anuncio que te recompensarei em dobro. Pois curvei Judá por meu arco, pus-lhe Efraim por seta, e suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te farei a ti, ó Sião, como a espada de um valente. Por cima dele será visto o Senhor, e a sua flecha sairá como relâmpago, e o Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos protegerá, e eles devorarão e pisarão os fundibulários. Também beberão o sangue deles como ao vinho, encher-se-ão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. E o Senhor, seu Deus, naquele dia, o salvará, como o rebanho do seu povo, porque eles serão como as pedras de uma coroa elevadas sobre a terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os mancebos e o mosto as donzelas. Capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Sim, ao Senhor faz os relâmpagos. Ele lhes dará chuvas copiosas e a cada um erva no campo. Pois os terafins falam vaidade e os adivinhos veem mentira. E contam sonhos falsos, em vão procuro consolar, por isso seguem o seu caminho como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e o fará como seu majestoso cavalo na peleja. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes. Eles serão como valentes, que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Falosei voltar, porque me compadeço deles. E serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. Então os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. E lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como dantes se multiplicavam. Ainda que os espalhei entre os povos, eles se lembrarão de mim em terras remotas, e com seus filhos viverão e voltarão. Pois eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e os trarei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. Passarão pelo mar de aflição, serão feridas as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será abatida a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva e venha fazer parte da nossa família. Também quero convidar você, seja membro do canal. Só clicar na opção membro aí, que você pode ser membro, né? Tem 3 opções: bronze, prata e ouro. Qualquer uma delas que você escolher estará nos ajudando. Também no final do vídeo tem o nosso QR Code aí na nossa imagem, que você pode escanear e fazer a sua oferta via Pix de qualquer valor. Deus te abençoe e até a próxima leitura, se assim Deus nos permitir.